doutrina espírita ela surgiu através de um trabalho científico organizado por um homem no século XIX, que recebe o nome da... Ele abraçou o nome de Allan Kardec. É um francês, que tem o nome lá, Rivail, Parará, 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 né? E ele era professor extremamente, muito bem formado culturalmente, se eu não me engano, ele era poliglota, falava alguns idiomas, né, os principais da Europa. E ele era uma pessoa muito inquieta, muito insatisfeita com o sistema que ele vivia. O sistema a organização social, aquilo mexia com as entranhas dele, porque ele via as diferenças de classes, ele via as dificuldades das classes menos favorecidas, o esbanjamento da minoria, da classe dominante, né? Então, a interferência da igreja na manutenção dessa estrutura. Então, tudo isso eram coisas que realmente mexiam muito com o intelecto, com o raciocínio, porque Kardec já trazia em seu coração uma necessidade de reformas, né? Ele não aceitava o que via, essa é a verdade. E Kardec, por ser assim, rodeados por amigos cientistas, ele fazia parte, inclusive, do Clube de Ciência de Paris. E, num determinado momento, alguns amigos foram chamá-lo para que ele pudesse testemunhar coisas estranhas que estavam acontecendo em algumas reuniões sociais, que eram as chamadas mesas girantes, onde a elite da época, nesses cafés que eram muito comuns de serem frequentados pelas pessoas bacanas da sociedade e tal, eles desenvolveram uma atividade de passatempo que envolvia o movimento de objetos que o olhar científico não tinha uma solução, não tinha uma causa para aqueles efeitos que aquelas brincadeiras provocavam. Mesas que levitavam, chacoalhavam, faziam sons, essas coisas, sem uma interferência humana direta sobre esses objetos. Então, Kardec foi convidado por amigos a ir até essas reuniões para observar. Eles queriam o parecer do amigo Kardec, que ele tinha muito nome no meio científico. Kardec se recusou a princípio, mas pela insistência ele foi, e a partir daí, que foi o elemento catalisador de toda a doutrina, né, ele começou a pesquisar esses fenômenos. E, num determinado momento, ele foi convidado a conhecer duas meninas, que eram chamadas médiuns na época, as irmãs, que eu esqueci o nome agora, né? E eram na faixa dos seus 12 a 15 anos. Elas eram médiuns de psicografia. Eu não sei nem se de incorporação. Nós vamos ver no decorrer do ano o que significa ser médio de psicografia, médio de incorporação. Mas a psicografia é aquele que fazia textos escritos, textos ditados pelos espíritos, por almas, né? E punha no papel. Kardec conheceu as moças e estabeleceu ali um ponto de pesquisa, aonde ele foi comparando respostas. Ele também começou, através de um questionamento a vários médiuns conhecidos por toda a Europa, nas várias línguas, né? Ele começou a mandar a mesma pergunta para todos e começou a receber de volta as respostas. E o que ele percebeu ali é que havia uma unanimidade nas respostas, mesmo por pessoas que nunca tinham se conhecido, não se conheciam, não tinham contato, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né?
Acho que talvez o telegrama existisse, não sei, sabe, no início, também não. Mas o que chamou muito a atenção era o fechamento do assunto, a mesma ideia, de vários pontos diferentes da Europa. Da onde, cientificamente, a gente conclui que quando o universo traz o mesmo conhecimento, aquilo pode ser considerado uma lei. Né? É algo que está regendo unanimamente no universo. Então, isso foi fazendo com que os temas de sua mente foram desabrochando, os questionamentos. Então, todas essas informações ele foi catalogando, pontuando, e com o passar do tempo, o resultado dessas pesquisas, ele publicou o primeiro chamado Livro dos Espíritos, 1857, na forma de perguntas e respostas, vários temas, principalmente temas ligados à a vida na Terra e também a vida pós-Terra. Para onde vamos? Né? Qual será a natureza da nossa vida depois da morte? Existe vida depois da morte? Então, ele buscou, através das respostas, todo esse cabedal de conhecimento e publicou no Livro dos Espíritos. Kardec não fez isso sozinho. Ele foi muito bem orientado por uma equipe chamada Espíritos da Verdade. Era uma equipe, uma pleiade, que recebeu diretamente da boca de Jesus a ordem para que eles realizassem esse trabalho de esclarecimento do cristianismo, da filosofia universal, que é a doutrina espírita, junto à humanidade. Então, Kardec foi o canal que conseguiu perceber essas informações e ele depositou tudo isso em forma de livros. A princípio foram 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e depois o 5º, Obras Póstumas, né? Que foi o 5º e último. Tem mais 3 livros que ele publicou. A Gênese também. Desculpe, a Gênese. E tem mais O que é o Espiritismo, se eu não me engano, que é um livro pequenininho. E tem mais 1 ou 2 que eu não lembro, que até hoje também nunca li. Né? A partir disso, né, o que a gente conseguiu obter com essa publicação? Nós conseguimos alcançar uma compreensão do que nós poderemos, como é que eu poderia dizer assim? A compreensão do que é bom e do que é ruim. Do que é realmente, eu vou dizer assim, coisas de Deus, coisas de uma organização espiritual bacana, e aquilo que é formado por informações de um outro grupo, filhos do mesmo pai, que ainda permanecem na ignorância desse conhecimento. Né? A gente vai ver como é que eles... Qual é a natureza dessa outra parte, que a gente chama, são os espíritos de sombra, são os espíritos que ainda não aceitam a ideia de fazerem parte de um todo. São os renegados, são os rebeldes, etc, etc. Né? Bom, e é mais ou menos isso. Uma coisa interessante, as manifestações espirituais, elas sempre existiram na nossa humanidade, sempre. Desde que o homem começou a trocar ideias com outros, a manifestação de uma entidade espiritual ao longo da história sempre foi muito comum. Então, o bacana é que Kardec conseguiu definir essa ciência
da manifestação espiritual em vários níveis, de várias formas que ela existe, e reuniu tudo isso no livro dos médiuns, que é a parte dessa ciência que vai estudar os fenômenos. Tá? O livro dos espíritos é a parte filosófica. E a doutrina e o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer aí a palavra de grandes nomes da humanidade que passaram por aqui e obtiveram as luzes necessárias para que hoje estivessem junto a Jesus. Quer dizer, nesse trabalho de orientação a nós que estamos aqui na Terra, né, na nossa caminhada evolutiva. Qual um dos principais objetivos da doutrina espírita? É nos informar, nos auxiliar a acelerarmos a nossa velocidade evolutiva, para que nós paremos de perder tempo e encarnações atrás daquilo que até a Silvana colocou numa das perguntas aqui. Ah, não, foi a Carmen. Na questão das ilusões de nós mesmos, né? Porque, assim, um dos viés importantes da doutrina espírita é nos ajudar a autoconhecermos. Isso é um grande lance, da gente nos perceber com raiz. Não é aquela percepção Nutella, né? Aquela percepção raiz mesmo, trazer para a consciência aquilo que nós realmente somos. Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita muito conhecido em nosso meio, ele falou assim: a encarnação traz um grave problema para o espírito, que passa a se chamar alma, que são os olhos. Porque o espírito encarnado na condição de alma, ele se percebe muito maior do que ele realmente é. Ele se acha muito maior do que realmente ele é. E percebe os outros muito menores do que realmente eles são. Então, essa distância entre o ego e a parte exterior é que a doutrina espírita vai tentar colocar na mesma frequência. Por quê? Porque a partir do momento que eu conseguir me enxergar como realmente eu sou, eu posso tomar as rédeas, de uma forma consciente, da discussão íntima dos meus problemas. Se eu me percebo, por exemplo, uma pessoa extremamente invejosa, e através do estudo da doutrina, eu tenho a informação dos benefícios e dos malefícios que a inveja causa ao ser humano. Eu vou devagarzinho, então, sem pressa, com muito amor, trabalhar a questão da inveja. Se eu me percebo um sujeito desequilibrado em determinada área, consigo ter essa percepção que naquela área eu não me dou muito bem, e que esse não me dar muito bem, eu tenho reflexos em outros campos, e esse problema, essa ferida, ela tem a capacidade de estragar o campo profissional, o campo familiar, o campo financeiro, tudo. Eu não sou melhor nesses campos porque o problema raiz é tal em minha alma. Então, se eu conseguir enxergar esse... Gente, só isso já é uma pérola. Já é um diamante que você cavou durante muito tempo e achou um diamantão assim, vai lapidar. Se você conseguir achar um negócio desse na sua estrutura, minha nossa. Aí eu vou, através das informações que os espíritos de luz têm sobre esse assunto, e aí eu vou começar a trabalhar ao longo da minha existência. Esse é o principal objetivo da doutrina espírita, é nos melhorar. Ah, mas não é melhorar o mundo? E os espíritos dizem que não. Os espíritos dizem assim, que o mundo só irá melhorar quando as pessoas que compõem o mundo forem melhores. Que a estrutura da melhora não virá de cima para baixo, e sim de baixo
Doutor. Fala um pouquinho, Lê. Hum. Então, estava pensando aqui, foi Emmanuel que disse, né, que os dois princípios básicos da doutrina espírita são amai-vos e instruí-vos, né? É. Acho que foi Emmanuel, né? Que eu acho que eu sempre me pego nisso, sabe? Eu acho que o porquê da gente tanto fazer curso, tanto ler, porque eu acredito mesmo que só com o conhecimento a gente consegue tirar essas amarras, né? Tirar esses preconceitos, essas coisas todas, né? Porque quando você passa a conhecer, até assim, a nossa culpa, nossa parcela de culpa nas coisas, né? Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, né? Na maioria das vezes, né? Dos problemas. Que nem a Silvana falou, aceitar os problemas, aceitar o que vem, o que tá para mim, né? Quando você reconhece, quando você conhece e entende que o que você está passando nessa vida tem causas em vidas passadas, que os seus problemas de hoje já estão aliviados pela misericórdia de Deus, quando você entende os propósitos disso tudo, você começa a não ter tanta dificuldade de aceitar os problemas, entendeu? Então, acho que o conhecimento nos traz isso, nos traz essa segurança, né? Que é a tal fé raciocinada que a nossa doutrina prega tanto, né? Porque, assim, encaixando uma coisa na outra, o momento que nós estamos vivendo é esse. Você precisa ter fé em alguma coisa para poder passar por essa pandemia, né? E a doutrina pede muito essa fé embasada em conhecimento. Então, eles vão bater muito em cima disso. Conhecer. Conhece, porque quando você conhece, você é capaz de se analisar, de se autoconhecer, e de conhecer o outro, de conhecer a sua problemática e não ficar preso no mimimi, no achar que eu sou sofredora, que tudo para mim dá errado, que minha vida financeira é uma droga, que a minha saúde é ruim, entendeu? Então a gente para do papel de vítima e começa a se colocar no nosso verdadeiro papel, né? Que não tem vítima nessa história. Somos todos iguais, né? Estamos todos colhendo alguma coisa que plantamos, né? Nessa ou em outra existência, né? Eu acho que é esse o caminho do conhecimento que eu sempre busquei, né? O que o Francisco falou do Kardec a gente consegue entender bastante isso quando você assiste o filme dele. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, né? Quem não teve, assiste Kardec, que é um filme maravilhoso, que vai mostrar bem isso aí. Que geralmente a gente acha que a doutrina espírita foi fundada por quem, né? Ah, com certeza, um cara que incorporava, que fazia as mesas, tal, tal, tal. Não, pelo contrário, Kardec era um cara cético. O Kardec não acreditava em nada. O Kardec era aquele tipo de pessoa assim, eu só falo daquilo que eu conheço. Eu só trabalho com provas. Se você me provar que isso existe, eu vou estudar. Foi quando deram para ele todo o material para estuda, pesquisa, porque está tudo aqui comprovado, entendeu? Então, a doutrina dos espíritos é baseada nisso, né? Ela não joga em achismo. Nós não falamos em dogmas, nada desse tipo. É tudo esclarecido e comprovado, né? E é uma filosofia, né? Então, o filme é excelente, vale muito a pena a gente ver, para a gente poder começar a entender que os fenômenos espirituais, as reuniões, as mesas, tudo isso é secundário. O grande, a grande essência do espiritismo está no conhecimento que vai nos levar nessa fé embasada em conhecimento. Acho que isso é bacana. Tem uma coisa que é no doutrina espírita que está rolando muito hoje em dia, que é assim, muitos simpatizantes do espiritismo, e até pessoas que são estudiosos da doutrina, né, estão se apegando bastante aos fenômenos de aparência, às coisas do maravilhoso. Eu vou tentar exemplificar. Tem programas espíritas na rádio, na TV, no YouTube, que falam, por exemplo, sobre os contos de Chico, mas eles contando coisas do médium, as curiosidades, como se fosse uma revista de tititi, as coisas interessantes, fenômenos, bobagens. Mas a gente percebe nesse programa que a essência da doutrina é pouco tratada. É pouco tratada.
qual é a essência? Gente, nós estamos num planeta que é o ó do Borogodó. Ele é chamado planeta de provas e expiações. Aqui é o samba do crioulo doido. A gente, por exemplo, o sofrimento do povo brasileiro, até hoje a gente não consegue ter um cara bacana para votar. Um pequeno exemplo. A gente tem, no período pré-eleitoral, um teatro formado por espíritos inferiores do mesmo nível que o nosso. Só que eles se transvestem de verdadeiros heróis da nação. E a gente fala, nossa, que rapaz bom, vou votar nesse camarada. No primeiro dia que ele entra no trono lá, nossa senhora, é uma esculhambação de cabo a rabo. Por quê? Por quê? Porque Deus permite todas essas coisas, né? Esses desvios na saúde, essas questões de segurança, de polícia corrupta, papapá, papapá. Então, é um planeta que, se o espírito não estiver muito bem embasado na sua estrutura íntima, em crenças, em ideias e leis espirituais, leis que são superiores à lei do mundo, a gente cai num desânimo só. A gente cai num descontentamento com tudo e com todos. Se você não tem um conhecimento razoável de que as pessoas que convivem com você são pessoas que podem falhar, que podem te frustrar, que podem te magoar, que podem te iludir, você acaba ficando sozinha na sua casa, porque com o decorrer dos dias, você vai percebendo naquelas pessoas queridas falhas e você não vai tolerando essas falhas no trato com você mesma, ou entre elas, ou coisas que aconteceram. Você vai se pensando, não quero você, não quero você, não quero você, você acaba sozinha. No teu velório, tem que contratar 5 pessoas para carregar, 6, para carregar as alças, porque não vai ter amigo nenhum em volta do teu caixão lá. Então, assim, a doutrina, ela irá te trazer um cabedal de conhecimento para que você consiga caminhar nesse planeta, que é um sururu, vou voltar a repetir, de uma forma mais serena. Vou deixar de passar por problemas? A resposta é não. Os problemas continuarão chegando, porque muitos são problemas, são colheitas de situações já plantadas, porque está lá na sua rota de atrito lá na frente. Você vai ter que trabalhar tudo isso aí. Mas você vai ser portadora de um coração mais solidificado, de uma consciência mais aberta e mais chegada a uma estrutura divina, que é a vontade de Deus, para que você passe um pouco melhor. Jesus, ele falava assim, ó, eu e o Pai somos um só, e eu me contento em fazer a vontade dele. Quer dizer, essa é uma dos conceitos que Jesus nos trouxe, dos mais importantes, aonde ele vai demonstrar o quanto a manutenção do ego próprio, em detrimento da estrutura celestial que aí está, é prejudicial a nós todos. Mas, Francisco, eu vou ter que me anular, então? Não é nada disso. A individualidade, o espírito eterno que hoje você está aí habitando nesse seu corpo, ele continuará sendo uma estrutura totalmente independente, porém, mais consciente do que é ser um espírito imortal, e não apenas um espírito encarnado. Esse é o nosso objetivo. É ampliar a nossa visão, porque, por exemplo, quando receber uma paulada da vida,
eu ter algum elemento dentro do meu coração que me ajude a compreender por que eu levo essa paulada. Qual é a função dessa palavra, dessa paulada? Eu posso atenuar os efeitos dessa paulada? O que eu preciso fazer, então, a partir dessa paulada que eu levei? Poxa, Deus está comigo, mesmo levando essa paulada? Que coisa mais injusta! Para que essas ideias não venham de forma errada, os espíritos se juntaram, grudaram lá em Kardec e fizeram um trabalho de esclarecimento. E basta agora que nós nos dediquemos ao estudo dessas informações, é aquilo que eu falo. Eu, num certo momento, sem o Evangelho, eu olho o mundo meio embaçadinho, eu não vejo olhos direito e tal. Com o Evangelho em mim, eu consigo ver detalhes sutis, contorno de olho, de boca, cor de unha, à distância. Ou seja, com o Evangelho dentro de mim, eu não vou dizer que eu não sofro, eu sofro sim. Mas às vezes o sofrimento não tem tanta duração em meu coração. Porque eu logo consigo buscar o passe dos mentores espirituais, eu logo consigo buscar a palavra de um amigo que faz parte do meu círculo social, que eu transformei ao longo dos anos também, né? Eu trouxe para a minha convivência pessoas que gozam praticamente dos mesmos credos que eu. Por quê? Porque assim, percebendo a minha dor, eles conseguem me ajudar a visualizar possíveis alternativas de solução. Então, tudo isso que a doutrina espírita vai trabalhar enquanto eu interesse tiver por ela. É isso que a gente pensa. Eu acho bacana também, se a sala tiver dúvidas sobre os fenômenos espirituais, né? Para a gente, se existir essa dúvida, para a gente conversar, bater um papo, porque assim, existe muito misticismo, né, em volta disso tudo, e é uma coisa muito natural, muito tranquila, né? Então precisa tirar essas máscaras, tirar essas vendas para a gente poder realmente entrar no conhecimento espiritual, né? Eu vejo por base, né, porque a gente se reúne bastante aqui, eu tenho filhos adolescentes, a gente se reúne bastante em volta da mesa e toda vez que eu tô falar qualquer coisa sobre doutrina espírita, eles vêm com um livro de perguntas e respostas que eles querem saber sobre, e tudo voltado aos fenômenos, né? Eles não têm conhecimento da doutrina, né, os amigos, né? E todos querem saber como se manifesta, como faz, tal, tal. Assim, são curiosidades que eu acho que a gente tem que ir sanando essas arestas, tirando essas arestas para a gente poder voltar só no conhecimento mesmo do que a doutrina pode trazer para a gente aí nesse caminho, né? De se autoconhecer, de aceitação, de resignação, né? Eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser bacana. Pelo que a gente está tentando, né, Francisco, fazer, eu acho que vai ser uma coisa bacana. E por isso que eu até sugeri que a gente ouvisse vocês, quais são as dúvidas, né, que vocês gostariam de falar, porque eu vejo muito que tem isso aqui. Ah, mas me fala sobre os animais e a doutrina espírita, que é uma coisa super difícil ainda, né, para muitos. Me fala sobre os suicídios, me fala vários temas que a gente fica muito apegado, muito sem entender, porque tem ainda muito misticismo em volta disso, né? Exato. Estamos em poucos ainda, né? Mas quando entrar Na mais. verdade, eu acho que umas 7 pessoas fizeram inscrição. Sim, Das 7, só temos 3 aqui ao vivo e a cores, né? E 7 pela falta de costume, do horário, do dia e tal, ou até não tem dificuldade para entrar aqui. Então, amanhã eu vou montar um grupo pelo WhatsApp e vou começar a mandar alguns áudios falando sobre o que está acontecendo, quem teve dificuldade, vamos ver se a gente consegue. Porque até eu, quando comecei esse negócio de internet, apanhei bastante. é, Né? é difícil mesmo. O cachorro ficou quietinho aqui atrás. E tá ouvindo. Ei, figurinha, né? Esse aqui é meu Fredão. Meu Fredão. É isso. Tá bom, minha gente. Por hoje, eu acho que basicamente é esse o nosso trabalho. Eu queria só esclarecer, trazer essas primeiras informações. E eu Isso vou montar aí. um grupinho de WhatsApp.
Esse Ok. grupo, ele não será destinado a nenhum outro assunto, exceto coisas da aula. Ele não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, feliz Natal, tal, tal, tal. Olha, não vai ter. Francisco, mas eu estou com um problema sério, tal, tal. Então manda no particular, que a gente vai ter acesso, né? Manda no particular, olha, eu estou precisando de uma oração, estou no hospital, estou internado, meu pai morreu, não sei quem, sabe? Então, as necessidades pessoais, a gente vai no pessoal. Mas no grupo, vamos manter só essa linha de coisa da aula. Francisco, eu queria discutir o tema sexo. Então, a gente prepara uma aula sobre isso. Então, é esse o canal de pedidos e respostas que nós vamos ter, tá bom? É isso.